E agora eu bato papo aqui com a Tamires Dinamarco, que é jornalista, já até escreveu um livro sobre o time do Sertãozinho, e ela vai poder explicar. Tamires, obrigado por nos atender. Nos fale um pouco. Quem é a Tamires? Conte a história da Tamires aqui para o nosso programa. Bom, prazer aqui te receber também, falar um pouquinho sobre essa profissão, né, de jornalista, ainda mais assim, numa cidade do interior, né? Eu acho que é uma profissão para a gente ainda bem complicada, né? Apesar desses novos tempos, né? É uma coisa difícil. E eu acho que esse foi um dos motivos que me fez gostar tanto dessa dificuldade, mas de falar assim, eu vou conseguir provar para as pessoas que eu sou capaz, né? Não só da profissão, mas o fato de ser mulher. Então, existia lá atrás, eu comecei a faculdade em 2008, eu acho que era muito pior do que agora, né? Você fez onde? Eu fiz em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá. Isso. E aí foi de quando eu sempre gostei, assim, de contar as coisas para as pessoas, né? Então, independente da área que fosse, é uma festa, eu quero fazer a cobertura de fotos, eu quero contar o que aconteceu na festa. E no esporte, que sempre foi uma grande paixão minha, né? Eu acho que o jornalismo veio até dele. Então, independente de qual modalidade fosse, era uma coisa que eu queria estar presente, eu queria estar compartilhando isso com as pessoas. E foi daí que surgiu toda essa paixão. Como surgiu a história do livro que você escreveu? Eu comecei a frequentar campos de futebol por conta do meu pai, né? Como ele era árbitro de futebol, eu ia sempre ver ele. E aí eu ia gostando. E ele que começou a me levar nos jogos. E aí eu fiquei, meu Deus, eu quero estar compartilhando isso com as pessoas. De poder falar o que eu estava vivenciando, aquele momento, né? Então foi daí que começou toda essa história. E aí, de repente, você se vê na vontade de escrever o livro, deve ter tido várias anotações antecipadamente, e aí, de repente, você, não, vou escrever e vou publicar o livro. Eu já entrei no primeiro ano da faculdade, foram 2 anos depois do acesso, né, para a primeira divisão. E a hora que a professora chegou e falou quais eram os trabalhos de conclusão, tinha o livro reportagem. Já na hora me bateu, opa, o Sertãozinho subiu, eu estou acompanhando, estava numa fase legal, né? Eu falei, é isso que eu quero. Então, assim, desde o primeiro ano da faculdade eu já comecei a fazer as anotações. Tive muito problema com a parte de fotografia, porque na época eu não podia entrar com câmera no estádio. Eu não tinha registro para poder entrar com uma câmera profissional. Tive que fazer alguns pulos aí para dar, porque eu queria poder fazer isso, né? Eu não queria pedir para alguém fazer, né? Pelo jeito, assim, para quem está nos assistindo, a Tamires, pelo que eu entendi, ela é muito assim, de ser aquela pessoa que faz, tipo assim, tira a foto, revela e ainda amplia. Ela que faz tudo, é isso? Porque eu queria que as pessoas tivessem o sentimento, assim, que veio tudo do meu coração, né? Não foi assim, alguém tirou foto, alguém escreveu. Não, tudo que pode estar no meu livro foi realmente eu que corri atrás, assim, de alguma forma, né? Então eu queria passar esse sentimento para as pessoas. A sensibilidade daquele momento, de como captar aquela sensibilidade especial. Porque existem, por exemplo, vários momentos que a gente olha, encara, esse momento aí passou. A questão da sensibilidade que você tem naquele momento. Ou seja, a gente que é jornalista tem que ter uma sensibilidade fora do comum. Porque quando a gente vê um momento, às vezes a gente passa, não, isso aí já passou, já foi, mas na realidade é um momento importante para a comunidade, é um momento importante para o esporte, como você fala. E também, né, eu acho que na época do livro, assim, que ele iniciou, não tinha tanto as redes sociais, né? Então, para nós jornalistas, era uma oportunidade ainda maior de estar registrando em detalhes, de mostrar cada detalhe mesmo, né? Em relação a uma compra de quem quiser ter, não pode, porque hoje já o livro ainda já não está mais à venda. Mas nos fale um pouco da possibilidade da saída desse livro ou uma segunda edição. Ele também está disponível na biblioteca, né? Então, caso alguém tenha interesse de estar conhecendo ele, a gente tem na Biblioteca de Sertãozinho, na Biblioteca da Canoeste, que é aqui em parceria com a Copercana, e no Museu do Futebol em São Paulo. Então, também tem a possibilidade de estar acompanhando.
Tamires, agora você também é assessora da Copercana. O jornalismo, ele te mostra outra face sendo assessora? Eu trabalho hoje com a parte digital aqui da Copercana, né? E eu acredito que o jornalismo me ajudou muito, porque ele me complementa, né? Então, são áreas, assim, distintas, mas que trabalham em conjunto, né? Eu vejo que você vai em muitas feiras, você chega e como disponibiliza isso para o seu público? Porque, afinal de contas, o agro e a Copercana é um dos setores mais importantes do Brasil. Com certeza. É muito gostoso, assim, ter a oportunidade de trazer o jornalismo, o digital, para todas as pessoas. Não só a população, os clientes da cooperativa, como os cooperados, né? E o jornalismo nessa área é fundamental para chegar a mensagem até todos eles, né? Cite para mim uma reportagem que você achou muito importante e que teve uma repercussão também tão importante quanto aquilo que você achou. Olha, tem várias situações aqui na Copercana que eu acho que foram, assim, bem marcantes, né? Mas uma recente, em 2021, eu participei de um prêmio de uma multinacional e foi muito gostoso porque eu tive que contar como que a Copercana se reinventou na pandemia em caráter da feira de agronegócios. Então, assim, a gente concorreu com as multinacionais do Brasil inteiro e nós ficamos em terceiro lugar. Então, acho que não foi em si uma reportagem, mas eu acho que é uma situação que mostrou muito bem esse trabalho do jornalismo, tanto da parte de assessoria quanto a parte digital, como que fez a diferença. É a questão da efetividade. Você foi efetiva naquilo que você fez e transformou a realidade em um momento, né? Com certeza. Tamires, obrigado pela sua participação. Você falou aqui no nosso programa Direto ao Ponto, também na Rádio Comunitária, e pode contar com a gente sempre. Eu que te agradeço e a Copercana está de braços abertos para todo mundo. Pois é, essa foi a Tamires que falou aqui com a gente no nosso programa e na Rádio Comunitária.